Você se considera uma pessoa feliz? Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para a sua felicidade, que nota seria essa? É verdade que a nossa vida tem altos e baixos, e a pergunta que fica é: como nós podemos ser felizes, mesmo tendo toda essa oscilação? A Bíblia fala muito sobre felicidade, e essa é a temática que nós iremos conversar hoje no programa Adoração. Então fique conosco, pois seu programa só está começando. Antes de nós começarmos o assunto de hoje, que tem muita coisa para a gente ver, eu tenho 2 recadinhos bem breves. O primeiro, nós estamos num mês agora muito especial, que de vez em quando a Novo Tempo tem algum mês de celebração com os nossos doadores, os Anjos da Esperança. Esses anjos são as pessoas que fazem a Novo Tempo ir adiante, conseguir pregar o Evangelho para mais e mais pessoas. Eu gostaria de agradecer a você que é um anjo da esperança, você que faz a sua doação. Você é fundamental para que esse evangelho chegue cada vez mais longe e alcance mais pessoas. E se você é um anjo, se você já tem ajudado a pregação do evangelho dessa maneira, eu gostaria de convidar você também para que você possa divulgar não só o Novo Tempo, mas também todo esse ministério para outras pessoas que conhecem já o Novo Tempo, que gostam do Novo Tempo, para que essas pessoas também possam ter a oportunidade de se envolver na missão dessa maneira que é muito especial. Então, vocês já sabem o nosso número, que é 12 21 27 30 30. Divulgue esse número para alguma pessoa, para algum amigo, algum familiar, talvez, para que ele também possa participar desse ministério e abençoar tantas pessoas através de uma doação. Falando em doação, entramos no nosso segundo recado de hoje, porque meu segundo recado é um presente para você que está nos assistindo, que é uma das nossas clássicas revistas. Nós temos várias revistas aqui no Novo Tempo, às vezes a gente fala sobre a Esperança, que é a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo, mas também temos revistas. E essa é uma revista muito especial que se chama Mente Feliz. Ela foi feita pelo um prata da casa, o Dr. César Vasconcelos, e é uma revista que vai trazer vários conselhos, especialmente na área de saúde emocional para você. E o que isso teria a ver com anjos? Porque essa revista você pode pedi-la e receber na sua casa totalmente gratuito. A razão é porque os anjos, eles patrocinam o envio, não só o envio, mas a confecção da revista, e é por isso que chega de maneira gratuita para você. Como você pode pedir? Tem 2 maneiras bem simples. A primeira é envie uma mensagem no nosso WhatsApp, que é 12 98244 4449. Vou repetir, código 12 98244 4449. Ou você também tem pelo site novotempo.com/escola bíblica. Você entra lá, pede a sua revista e depois de um tempinho você vai receber e vai poder ler, que tem muita coisa interessante nessa revista. Bom, dados os recados importantes, vamos agora para a nossa temática principal. Eu gostaria de começar mais ou menos introduzindo esse assunto de uma maneira um pouco diferente. Eu não sei onde você mora, eu não sei em qual lugar do nosso Brasil, até mesmo fora do Brasil onde você mora, se a sua cidade é grande, se a sua cidade é pequena, mas independentemente do tamanho e localização da sua cidade, se você já saiu, já andou um pouco em um shopping que a sua cidade tem, ou algum lugar de compra, comércio, alguma biblioteca também, ou livraria, você já deve ter deparado com uma quantidade grande de material, especialmente livro, sobre felicidade. Talvez você pode ter visto de maneira digital, em filmes, em documentários, ou artigos, pesquisas, tantas maneiras diferentes, mas que as pessoas estão falando sobre o mesmo assunto,
que é felicidade. Como você pode ser feliz? Diversos materiais nós vemos quase como uma fórmula mágica de como nós podemos transformar a nossa vida e ser feliz. Em áreas diferentes, no trabalho, no casamento, na carreira profissional, no seu relacionamento com outras pessoas, pode ser familiares, pode ser amigos, até colegas de trabalho, mas parece que muitas pessoas cada vez mais estão falando sobre essa temática. Como nós podemos ser felizes? Talvez o sentimento que mais guia a nossa vida seja exatamente essa busca pela felicidade. E quando falamos sobre felicidade, possivelmente esse é um sentido um pouco mais raso de felicidade. Um sentido que parece mais como um bem-estar, uma tranquilidade, um conforto, não talvez como aquela felicidade que a gente sabe que está na Bíblia. Talvez mais atrelado a você ter prazeres temporários também. Não necessariamente que esses prazeres sejam pecaminosos, mas prazeres que passam, prazeres que a gente recebe e prazeres que depois saem. E daí tudo se reflete nisso. Parece que todas as áreas da nossa vida se refletem nessa busca pela felicidade. Nós trabalhamos não só para sobreviver, mas também para poder comprar coisas que trarão conforto e felicidade para nós e para nossos familiares. Nós aceitamos atividades ou às vezes negamos atividades também pensando nesse prazer, no que trará felicidade para a gente. E às vezes nós compramos coisas também pensando na felicidade. Será que isso vai trazer felicidade para mim? Se eu acho que vai trazer, a tentação de eu comprar é maior. Agora, se eu acho que é só uma necessidade, não vai trazer uma felicidade, eu até vou comprar, mas eu não tenho essa vontade muito grande. A felicidade ela é importante, mas nós corremos o risco, muitas vezes, de colocá-la num papel principal na nossa vida, colocar em um outro pedestal. É como se fosse um papel central, uma espécie de critério absoluto que tudo que eu vou fazer vai ser se isso vai me gerar felicidade ou não. Eu vou ter prazer fazendo isso? Não, então eu não vou fazer. Eu vou ter? Sim, então eu vou fazer. E o problema disso tudo é que muitas vezes nós atrelamos essa busca pela felicidade também em nossa vida espiritual. E aí nós temos um grande problema, porque vida espiritual e a felicidade, como a gente está falando, essa felicidade, uma tranquilidade, uma leveza, não necessariamente são sinônimos. Muitas pessoas acabam achando que a maior missão de Jesus é trazer essa felicidade, essa tranquilidade, talvez até essa estabilidade na nossa vida, assim como o dinheiro e os outros prazeres. E daí nós temos um problema, porque pessoas elas vêm para Jesus buscando essa felicidade rasa, de ter uma vida mais fácil, mas ao mesmo tempo pessoas perdem a fé, pessoas abandonam a fé, as verdades bíblicas, porque elas não creem que Jesus pode trazer mais essa felicidade. E creem que em outros lugares, em outros prazeres talvez momentâneos, alegrias, serão mais capazes de saciar essa busca pela felicidade. Nós temos basicamente uma matemática prática aqui, bem básica. Por um lado, nós temos a busca pela felicidade que se torna algo central na vida dessas pessoas. Atrelado a isso, nós temos também a verdadeira felicidade que é simplesmente não ter dificuldades na vida. Esse pensamento, que a felicidade seria basicamente um sinônimo para tranquilidade e conforto. E se nós combinamos essas duas coisas, o resultado é pessoas que aceitam a Jesus e por mais que não admitam, de certo modo, ainda esperam que o fato de ter aceitado Jesus traga algum tipo de tranquilidade na vida delas. Alguns anos atrás, eu fui visitar uma mulher que falaram que ela tinha pedido um estudo bíblico. E quando eu cheguei na casa dela para dar um estudo bíblico, eu fiquei surpreso porque, na verdade, ela tinha um bom conhecimento bíblico, ela já havia sido batizada anteriormente e ela tinha já alguns anos na fé até que ela saiu da fé. Perguntando, eu descobri que ela não tinha saído por alguma razão específica, não tinha saído por prazeres,
por um outro trabalho, por uma nova verdade. Na verdade, ela só saiu da fé. E eu fui conversar um pouco mais profundamente com ela e eu descobri que, na verdade, ela, antes de se converter, ela tinha uma vida muito difícil. Mas naquele momento da conversão, do estudo, foi falado para ela que a vida dela seria transformada e que ela seria a pessoa mais feliz do mundo no dia seguinte. Acho que ela não entendeu muito bem e ela esperava que, a partir do momento que ela havia se batizado, entregado a vida para Jesus, que ela não teria mais aquelas dificuldades que tanto haviam afligido ela antes do batismo. Eu tive que falar para ela que, infelizmente, ela havia sido batizada de maneira enganada. Porque, na verdade, a entrega da vida dela para Jesus não tinha muito a ver com esse tipo de transformação que ela esperava. Mas eu gostaria que você se perguntasse uma perguntinha que ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é complicada. Tem esses dois lados. A vida do cristão é mais fácil, mais difícil ou indiferente em relação à vida dos outros? Se felicidade fosse apenas um sinônimo para tranquilidade, o fato de um cristão seguir a Cristo faz a vida dele mais tranquilo, mais fácil que os outros? Ou talvez não? E eu gostaria de responder essa pergunta com 3 personagens bíblicos. Os personagens são muito conhecidos, você com certeza já ouviu falar deles, ou conhece a história deles, por isso a gente não vai ler a história deles, mas a gente vai dar uma breve olhada nesse aspecto na vida deles. O primeiro é muito conhecido do Antigo Testamento, que é Davi. Abra a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 37, a gente vai ler o versículo 4 e 5. Salmos 37, a gente vai ler o versículo 4 e 5. Diz assim: Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse é um salmo de Davi, ele é conhecido, e esse salmo ele é bem conhecido. Ele representa, de certo modo, a vida de Davi. Davi era um homem que veio do nada, basicamente, ele era um dos irmãos ali mais rejeitado, o menor dos irmãos, mas ao mesmo tempo ele vai crescendo na vida dele. E por ele ser fiel a Deus, ele começa a ter mais poder, mais glória, mais fama. Ao mesmo tempo, nós temos Saul na história de Davi. E Saul é um incrédulo. Saul é um governante mau, é uma pessoa que em um momento da vida seguia Deus, mas não segue mais. E Davi é uma pessoa que segue a Deus, coloca a Deus em primeiro lugar. E o que nós vemos é Saul cada vez para baixo do poço e Davi cada vez mais próspero. Existe uma matemática simples na vida de Davi. Quanto mais infiel ele é, mais sofrimento ele tem. E a gente tem, por exemplo, o caso de Betseba, onde ele adultera, ele faz com que ela também cometa um pecado e por conta disso ele perde o filho dele. Gera sofrimento. Mas ao mesmo tempo, quanto mais fiel Davi é, mais próspero ele é. E nós temos várias e várias histórias de Davi, da vida dele, que mostram que a fidelidade a Deus gerava o crescimento, não só dele, mas também de todo o império de Israel naquela época. Quanto mais fiel, mais prosperidade e uma vida mais fácil. Mas isso na vida de Davi. E agora nós vamos para o segundo exemplo, que é outra história conhecida, na verdade ela é anterior, acontece vários anos, algumas centenas de anos antes de Davi, que é a história de José. José era uma pessoa fiel, era um jovem fiel, mas que na vida dele, ele passa por momentos altos e momentos baixos. Dá uma olhada na sua Bíblia em Gênesis 39, no capítulo 39. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos olhar aqui o capítulo 39 e vamos ler apenas desse capítulo, vamos ler apenas o versículo 21. Diz assim: O Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Esse momento da vida de José, ele é bem conhecido. Ele é um momento na casa de Potifar. E aqui mostra que pela bondade, por ele ser fiel a Deus, Deus foi lá e ajudou ele. Agora vamos olhar o capítulo seguinte,
o capítulo 40, vamos olhar o versículo 15 desse capítulo, que diz assim: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Ao contrário do que nós olhamos ali no capítulo anterior, capítulo 39, aonde José, ele é fiel a Deus e por conta disso ele prospera, Deus ajuda com os problemas na vida dele. Agora nós temos no capítulo 40, aonde José está contando e fala: eu não fiz nada de errado, eu fui uma pessoa boa. Só que por mais que eu fui uma pessoa boa, na verdade eu sofri por conta do meu bom comportamento. Então repare que na vida de José, ao contrário de Davi, que quanto melhor ele era, mais exaltado ele era, de José, na verdade, não tem esse parâmetro. Às vezes ele sofre por conta de ser uma boa pessoa e às vezes ele é glorificado por conta de ser uma boa pessoa. Por ser uma boa pessoa, ele é castigado, ele é preso, ele é maltratado e sofre até ameaça de morte. Mas, ao mesmo tempo, por ser um bom governador, fiel a Deus, ele é exaltado. Ele pega o cargo mais alto e ele se torna uma bênção para aquela nação, porque se não fosse o trabalho dele, sofreriam e morreriam de fome. Então, repare que a vida de José mostra um Deus que é fiel, mas, ao mesmo tempo, independentemente da conexão dele com Deus, mostra que nós também podemos sofrer. Podemos ser abençoados, mas também podemos passar por momentos de sofrimento, independentemente da nossa fidelidade para com Deus. E agora nós vamos para o nosso terceiro exemplo, que é o nosso, que mostra ainda mais um pouquinho diferente dos outros dois, que é a vida de Paulo. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 11 a 13, é mais alguns textos conhecidos aqui de Paulo. E nesse texto a gente vai ter uma pequena noção de como é que era a vida de Paulo e de como a questão da fidelidade com Deus e o sofrimento não necessariamente estavam atrelados. Olha aqui Filipenses 4, do versículo 11 ao 13, diz assim: dito isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ao contrário das outras histórias, Paulo, ele passa por uma conversão. Só que quando ele passa por esse momento de conversão, a vida dele se torna muito mais complicada. Se nós pudéssemos colocar opções na vida de Paulo, talvez colocaríamos 3 opções. Ele recebe a mensagem. Se ele não fosse fiel, se ele continuasse a vida que ele já tinha, essa com certeza seria a opção mais fácil. Ele teria uma vida tranquila, uma vida pacífica, não pacífica no sentido dele não causar algum mal, mas no sentido dele não sofrer nenhum mal, e talvez essa seria a vida mais fácil de Paulo. Agora, se ele guardasse para ele a fé, ele acreditasse, mas não tivesse a carreira que ele teve, provavelmente ele enquadraria em uma segunda categoria. Ele perderia o cargo dele, não teria uma vida tão fácil, mas mesmo assim não seria tão perseguido. Mas agora nós temos a terceira escolha, que é a que ele escolheu, onde ele aceita o evangelho e ele começa uma carreira missionária, faz viagens missionárias e por conta disso, como vimos no texto, ele sofre muito. Ele sofre, ele é humilhado, ele tem sentenças de morte, ele é perseguido, ele vai para a prisão. É interessante que a história de Paulo, ao contrário, especialmente da primeira história de Davi, parece que quanto mais ele é fiel a Deus, quanto mais ele quer fazer a vontade de Deus, mais ele é perseguido e mais ele é humilhado. A felicidade que Paulo tinha, na verdade, era irracional para muitas pessoas, pois a felicidade que Paulo tinha estava atrelado à confiança que ele tinha em Jesus. Como podia Paulo e Silas estarem cantando mesmo dentro de uma prisão? Como podia alguém ser feliz sendo perseguido e injustiçado por conta de sua fé?
Não que ele tivesse feito alguma coisa errada, mas simplesmente por conta da fé que ele tinha. Paulo mostra que a alegria é importante, mas que a felicidade de uma esperança enraizada na confiança em Jesus é o mais importante de tudo. É como diz aquele texto de Salmo 112, versículo 2, que diz: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Alegria e felicidade são duas palavras parecidas. Alegria é importante na Bíblia. Ela vem de Deus também, mas ela é uma emoção. Ela vai e vem. Na montanha, quando subimos a montanha, estamos alegres, mas quando nos passamos pelo vale, pode vir a tristeza. Mas já a felicidade em Jesus, ela é contínua, ela não tem fim, ela é para sempre, ela é eternal. Podemos passar por momentos complicados, o mundo pode estar caindo, pode estar com problemas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nossa família, mas nós continuamos felizes, pois a nossa felicidade está enraizada em Jesus. Há muitos anos atrás, havia um advogado, e esse advogado era muito rico, ele era muito abastado, ele tinha muito dinheiro. Mas em 1871, ou seja, já faz muitos anos, esse advogado, ele perde seu filho, o seu único filho homem que ele tinha. Ele tinha várias filhas e apenas um filho homem, e ele perde esse filho. E ele fica muito deprimido. Mas menos de 2 anos, um incêndio na cidade onde ele morava, em Chicago, nos Estados Unidos, destrói todas as suas lojas. Aquele homem perde quase todo o seu dinheiro naquele incêndio. Ele está muito triste, a esposa dele também está muito abatida, e depois de uma conversa, eles decidem se mudar para a França. De última hora, antes de entrar no barco para ir para a França, atravessar todo o Oceano Atlântico, ele decide ficar mais um tempo ali nos Estados Unidos. Então, nessa viagem, vai a esposa dele e as 4 filhas, atravessar por longos dias todo aquele oceano até chegar na França, a casa onde eles iriam finalmente morar. A família estava muito feliz, pois estavam muito deprimidos por conta de toda a dificuldade que estavam passando nos Estados Unidos. Mas eles entram naquele barco. Passa-se um tempo, não muito tempo, e aquele homem recebe uma carta. A carta que ele recebe vem da esposa. E nessa carta tem palavras muito tristes. Tem uma frase simples, mas que muda a vida dele de uma maneira completa. Diz: apenas eu sobrevivi. Na verdade, aquele barco havia batido. E naquele acidente, muitas pessoas morreram. De toda a família daquele homem, apenas a esposa havia sobrevivido. E agora estava na França. Aquele homem pega rapidamente o barco e passa pela mesma rota no Oceano Atlântico. E quando ele está chegando perto do local onde as filhas morreram, o capitão do barco fala: foi nesse local aonde o barco anterior bateu e as pessoas morreram. Naquele misto de sentimentos, naquele momento, aquele homem pega e escreve um hino. Essa história é de Horatio Spafford, um compositor. E o hino que ele escreve naquele momento, em meio a toda aquela dificuldade de ter perdido tudo que ele havia, perdido todos os filhos, o único filho homem dele 2 anos atrás e agora 4 filhas mulheres. Ele escreve um hino, e esse hino se chama Sou Feliz. Esse hino está na maioria dos hinários cristãos. É um hino conhecido mundialmente na comunidade cristã. Mesmo aquele homem passando por um momento tão complicado e triste, ele consegue escrever um hino que traz conforto para muitas pessoas. Olha o que a Bíblia fala em Salmos 16, 11. Salmos 16, 11 é um dos textos que fala sobre felicidade. Diz assim: tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Não gostaria de falar sobre felicidade apenas de maneira teórica. Eu gostaria de falar de maneira prática. Como nós podemos ser felizes? E hoje eu separei um conselho caso você queira ser infeliz e 4 conselhos caso você queira ser feliz. Como você pode ser infeliz? A dica é bem simples. Se você quer ser infeliz, condicione a sua felicidade
a coisas finitas na terra. Dinheiro, saúde, amigos, tudo que é muito bom, que não é ruim, mas que traz uma insegurança. Em Eclesiastes nós temos Salomão passando a vida inteira dele, buscando as riquezas e os prazeres. E quando ele chega na velhice, ele vê que tudo era vaidade. Agora a pergunta se muda. E como você pode ser feliz? Há várias maneiras, mas a Bíblia nos dá algumas dicas. A primeira dica é mantenha uma relação íntima com Deus. Nós podemos procurar a felicidade em vários lugares, mas apenas com Deus nós teremos uma felicidade que será eterna. O segundo aspecto é seja grato em todas as circunstâncias. Existe um texto da Bíblia que é muito bonito e você não terá como ser feliz se você não seguir o conselho desse texto, que diz 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a versículo 18. 5, 16 e 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não tem como nós sermos pessoas felizes se nós não formos gratos. Grato com a pessoa que a gente vive, grato com a nossa família, com o nosso ambiente de trabalho, com todo o nosso convívio e especialmente para com Deus. O terceiro aspecto é viva de forma altruísta. Às vezes a gente gasta muito tempo pensando na nossa própria felicidade. E pensando tanto em nossa felicidade, nós esquecemos que, no sentido cristão, quanto mais eu me preocupo com as outras pessoas, mais feliz eu sou. Deixe que Deus se preocupe mais com a sua felicidade e você gaste mais tempo tentando fazer as outras pessoas mais felizes. E quarto e último lugar, confie no amor de Deus. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8. Tem um texto muito especial que eu gostaria de terminar a mensagem de hoje com esse texto. Romanos 8, 38 e 39, que diz assim: porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós queremos ser felizes, a única maneira de ser eternamente feliz, de ser plenamente feliz, é confiando em Deus. É tendo uma vida de gratidão, é vivendo com Cristo, é se preocupando nas outras pessoas, na felicidade das outras pessoas também, mas em último lugar, e talvez o mais importante dessa lista toda, é crendo e confiando no amor divino. A alegria é uma bênção, mas é óbvio que em momentos de dificuldade nós não teremos alegria, porque a alegria vem e passa. Mas lembre-se que a felicidade em Jesus, ela é tão profunda, mas tão profunda, que mesmo em momentos de dificuldade, você não irá perder essa felicidade. É um sentimento que acompanhará você por toda a sua vida. Minha pergunta é, por que não aceitar essa felicidade? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nessa vida temos muitas coisas que nos preocupar, mas a mais importante delas é se preocupar em estar próximo de Ti, em sentir o Seu amor em nossa vida. Por favor, Senhor, nos faça pessoas felizes, mas nos faça pessoas felizes que confiam no Seu amor e na Sua graça diariamente. Esteja com cada um de nós que estão nos assistindo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.